eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você. Quero te pedir para ficar de pé mais uma vez. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 1. Ezequiel, capítulo 1. Glória a Deus. Quantos já acharam? Digo amém. Diz assim: em 31 de julho de meu 30º ano, enquanto eu estava com os exilados judeus junto ao rio Quebar, na Babilônia, os céus se abriram e tive visões de Deus. Isso aconteceu no 5º ano do exílio do rei Joaquim. O Senhor deu essa mensagem ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos babilônios, e a mão do Senhor estava sobre ele. Só até aí. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, queremos clamar mais uma vez pela manifestação do teu Espírito, queremos te clamar mais uma vez pela tua unção que quebra todo jugo pesado, para que a tua palavra seja livre nessa noite, para trazer transformação e edificação para os nossos corações. Senhor, nos cerca com o teu poder nessa hora, nos domina, vem com a tua soberania, Senhor, que nenhuma intervenção humana ou maligna tenha poder de impedir o fluir da tua palavra, mas que saiamos daqui impactados pela tua graça, pela tua glória, pelo teu poder nessa noite, Senhor. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados, Senhor, que estejamos limpos e purificados na tua presença para te ouvir nessa noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode tomar teu assento, dando glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu estava meditando nessa passagem, talvez você tenha já lido essa passagem algumas vezes, e o Espírito Santo começou a falar ao meu coração, e eu quero compartilhar de maneira muito rápida e objetiva o que Deus falou comigo. Só a nível de entendimento, para acrescentarmos informações, o nome Ezequiel significa Deus fortalece ou Deus torna forte. E isso tem muito a ver com aquilo que o esperava. Ezequiel precisava viver essa força de Deus para poder enfrentar o peso de um chamado ministerial dentro do cativeiro, dentro do exílio. A gente vê na Bíblia que era muito comum a personalidade ser desenvolvida e o chamado de Deus ser desenvolvido de acordo com o nome que o pai e a mãe dava ao seu filho. Eu acredito de verdade, isso é uma opinião minha, que Deus era constante em visitar o seu povo no momento em que eles estavam prestes a dar à luz, no momento em que eles estavam prestes a conceber. Eu tenho para mim que, de uma maneira muito extraordinária, Deus, ele linkava um nome a um propósito que, desde o ventre, Deus já havia estabelecido para aquela criança, para aquele bebê que estava para nascer. Pastor, isso está na Bíblia? Não, isso é o que eu creio, diante de tantos casos que eu vejo na Bíblia, em que o nome, ele está totalmente linkado a um propósito, em que o nome, ele tem tudo a ver com uma personalidade desenvolvida. E quando na Bíblia eu vejo que o nome não tem a ver com um propósito determinado, eu vejo Deus então intervindo e mudando esse nome. A gente vê, Abraão, a gente vê Jacó e tantos outros que tiveram seu nome alterado para que, de fato, esse nome se encaixasse melhor a um propósito estabelecido por Deus. Mas, como eu disse, é só a nível de informação. O nome Ezequiel significa Deus fortalece. Há uma outra informação, e essa é explícita para nós,
no verso 3, a Bíblia diz: o Senhor deu essa mensagem ao sacerdote, já o chama de sacerdote. Sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quibar. A gente não tem muitas informações acerca da família de Ezequiel, mas a gente sabe o nome do seu pai e a gente sabe que ele era de uma linhagem sacerdotal. A gente sabe que Ezequiel, ele era filho de sacerdote. Ele nasceu para exercer esse chamado, ele nasceu para desenvolver essa função. E só para você ter uma noção do que era o sacerdócio nos dias do Antigo Testamento, aqueles que podem, abram suas Bíblias comigo em Levítico capítulo 21. Eu quero ler com você algumas ordens dadas por Deus através de Moisés para os sacerdotes. Lá atrás, lá no tempo do Pentateuco, no tempo da instituição desse ofício sacerdotal através da tribo de Levi. Levítico capítulo 21, verso 1 diz assim: o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções aos sacerdotes, os filhos de Arão. Nenhum sacerdote deverá se tornar cerimonialmente impuro por causa da morte de alguém do seu povo. Só um parêntese, em outras palavras, o texto era que a instrução era que os sacerdotes não tivessem contato com cadáveres, né, que eles não se tornassem impuros, né, tendo contato com mortos. Aí segue: as únicas exceções são seus parentes mais próximos, mãe ou pai, filho ou filha, irmão ou irmã virgem, que dependa dele, uma vez que não tem marido. Nesse caso, poderá contaminar-se. Seguindo, o sacerdote não deverá contaminar-se e tornar-se cerimonialmente impuro por causa de algum parente de sua esposa. Os sacerdotes não rasparão a cabeça, não rasparão a barba rente à pele, nem farão cortes no corpo. Serão consagrados ao seu Deus e jamais desonrarão o nome de Deus, pois são eles que apresentam as ofertas especiais para o Senhor, ofertas de alimento para o seu Deus. Os sacerdotes não se casarão com uma mulher contaminada pela prostituição e nem se casarão com uma mulher divorciada do marido, pois o sacerdote é consagrado ao seu Deus. Tratem-no como santo, pois ele traz as ofertas de alimento perante o seu Deus. Considerem-no santo, pois eu, o Senhor, sou santo e santifico vocês. Então existia, desde o ventre, desde o nascimento, toda uma exigência a ser cumprida por aqueles meninos, por aqueles garotos, por aqueles adolescentes, por aqueles jovens, né? Eles cresciam debaixo de uma instrução e eram preparados para essa grande responsabilidade. Quando você estuda, né, um pouco sobre os sacerdotes no Antigo Testamento, você vê que os sacerdotes, eles eram os responsáveis pela adoração dentro do templo. Eles eram responsáveis em apresentar a adoração e o clamor do povo diante da glória do Senhor, no Santo dos Santos. A Bíblia nos mostra que eles eram os responsáveis também pelo transporte da arca. Você sabe muito bem que a arca era o símbolo principal da glória de Deus dentro do tabernáculo. E quando esse tabernáculo precisava ser transportado, mudado de lugar, quem tinha a responsabilidade de transportar nos ombros a arca, o símbolo maior da glória de Deus, eram os sacerdotes. No Antigo Testamento também é muito claro para nós que eles tinham também como função diagnosticar aqueles que eram impuros ou aqueles que eram puros diante do Senhor. Por exemplo, alguém que tinha lepra era considerado impuro, então tinha que ser afastado do arraial, tinha que ser colocado num lugar à parte. Quem tinha autoridade para mandar o leproso para fora do arraial era o sacerdote. E se o leproso, por algum motivo, viesse a ser curado, né, principalmente a partir de uma obra milagrosa, quem tinha autoridade para integrar ou reintegrar, né, aquele leproso ao convívio da sociedade era o sacerdote. Até no Novo Testamento a gente vê isso com clareza, porque diz a palavra do Senhor que 10 leprosos procuram o Senhor Jesus para serem curados, e a Bíblia diz que Jesus dão a eles a ordem de se mostrarem aos sacerdotes.
E indo eles, então, foram curados pelo Senhor. Então, quem tinha essa autoridade para dizer quem era puro ou quem era impuro, eram os sacerdotes. Eles também tinham um envolvimento com a vida civil. Você sabia que os sacerdotes, eles tinham autoridade, inclusive, para sentenciar pessoas de acordo com o crime que essas pessoas cometiam? Quando você vai para os dias de Cristo, você vê a influência dos religiosos, dos sacerdotes, né, inclusive na prisão e crucificação de Jesus. Então, havia de fato uma responsabilidade enorme sobre os ombros dos sacerdotes. Guardando as devidas proporções, né, hoje, né, dentro do nosso contexto, né, o sacerdote sobre as nossas vidas é o pastor. Também guardando as devidas proporções, né, a gente consegue tentar imaginar um pouquinho, visualizar um pouquinho a pressão que existia sobre os ombros de um filho de sacerdote, sendo um filho de pastor. Por que eu digo guardando as devidas proporções? Porque lá não existia uma discussão quanto ao cumprimento de um chamado. Se você era de linhagem sacerdotal, você se tornaria um sacerdote. Se você era filho de sacerdote, inevitavelmente você se transformaria num sacerdote quando você alcançasse a idade. Nos nossos dias não é assim. Filho de pastor não necessariamente é pastor, né? A gente sabe que a influência, ela é muito forte. Eu já falei aqui diversas vezes, né? Se você traz o teu filho e apresenta ele no altar do Senhor, isso não significa que ele vai ser crente, mas sobre ele uma influência está sendo dispensada, né? Até o registro mesmo, a foto em si e tal, quando ele tiver uma idade para decidir, isso vai ter um peso sobre a vida dele, né? Normalmente o filho torce, algumas, né? Existem exceções em algumas. Não é pode até ser uma regra, mas com algumas exceções, né? Mas normalmente o filho torce para o mesmo time do pai, né? Porque a influência, ela é inevitável. O filho cresce vendo o pai torcendo para aquele time, né? Às vezes ainda tem aquela coisa toda do aniversário, enquanto a criança não decide, que aí é o pai que decide pela criança, aí já faz o aniversário do time que ele torce, né? Mas pode ser que ainda assim ele escolha um outro time? Pode. Né? Meu pai torce para um time e eu torço para um outro. Eu não segui o mesmo time que o meu pai, né? Mas é uma exceção. Normalmente, né, o filho torce para o mesmo time do pai. Então, eu acho que assim você consegue visualizar um pouquinho sobre como era ser o filho de um sacerdote. Só que, se você visualiza, tenta multiplicar a pressão, tenta multiplicar a responsabilidade. Meu pai brinca e fala, eu também falo aqui, né? Eu desde criança sou envolvido, sabe, com as coisas da igreja, né? Desde pequeno participei de tudo, irmão, de coral infantil, né? Comecei a tocar muito novinho na igreja, né? Meu pai fala sempre, eu brincava, né, de batizar as bonecas da minha irmã, era garoto, pegava as bonecas e repetia a fala, né, que os pastores faziam no momento do batismo e tal. Então você cresce, né, debaixo daquele envolvimento, e a responsabilidade também existia. Por diversas vezes, né, eu fui chamado a atenção, não porque eu estava fazendo bagunça, mas simplesmente pelo fato de eu ser o filho do pastor. Eu já fui, né, chamado a atenção, pessoas já foram reclamar de mim para minha mãe, né, de coisas que eu teria feito na igreja, mesmo eu não estando na igreja, eu estando em casa. E minha mãe disse: Samuel nem está aqui, você está falando que foi ele nem veio hoje, né? Porque, né, tinha toda essa cobrança, e ao mesmo tempo meu pai também sempre falando comigo, né? Quando eu e Denise começamos a namorar, né, a gente ouvia, né, do meu pai, a gente ouvia do meu sogro, que a Denise também é filha de pastor: olha, vocês precisam dar o exemplo, vocês são filhos de pastores. No trato, em tudo, sabe, queridos, né? Quando eu ficava irritado, chateado com alguém, meu pai me chamava a atenção, falava: você é filho do pastor, você tem que dar o exemplo. E aí aquela resposta que todo adolescente dá: mas todo mundo faz. Mas meu pai dizia: mas você é diferente, você é filho de pastor. Agora imagina, né? Você tem esse peso, você tem essa responsabilidade, você tem essa cobrança, e aí chega um momento que isso começa a despertar um prazer na tua vida.
Eu estou me colocando dentro dessa mensagem hoje, tá? Durante um tempo, de repente, podia ser um peso e tal, até que você prega a primeira vez. E aí você prega e você vê Deus fazendo. Até que você começa a ministrar o louvor, e aí você percebe que as pessoas recebem algo de Deus através da tua vida. E isso vai gerando um prazer. Eu tinha a opção, né, assim que eu terminei o 2º grau, de entrar numa faculdade ou de entrar num seminário. Sem pensar 2 vezes, eu entrei no seminário. Porque já era um prazer, já era algo que me envolvia, já era algo que me impulsionava. E aí, logo depois, né, veio a oportunidade e o chamado do ministério pastoral, né? Então, com 18 anos, no início do meu namoro, já existia um apontamento, já existia algo muito claro para nós. Eu estudei publicidade e até hoje gosto muito. De vez em quando eu me pego, esses dias eu estava vendo um documentário de horas sobre publicidade. É um negócio que me chama muito a atenção, que eu gosto muito, que é envolvente para mim, né? E quando eu namorava com a Denise, né, eu trabalhei, eu estagiei, eu tentei seguir naquele caminho, mas ao mesmo tempo era muito claro o chamado pastoral, e se eu fosse um publicitário, eu seria, mas seria porque antes eu era pastor. Eu seria porque o ofício pastoral me permitiria ter um tempinho para ser publicitário. Nunca a publicidade para mim se tornou a primeira opção. Quando estão entendendo o que eu estou ministrando aí, digam amém. E aí eu estou falando tudo isso para a gente tentar mergulhar no sentimento, no coração de Ezequiel. Para a gente mergulhar no coração de alguém que cresceu debaixo dessa pressão, que não podia raspar a barba, que não podia raspar a cabeça. Alguém que cresceu com todas essas informações, com todas essas instruções, com todas essas cobranças, e que para mim, porque em momento nenhum nós vemos ele rejeitando o chamado, para mim, no decorrer do seu crescimento, do seu desenvolvimento, começou a pegar prazer, como eu, né? Tem muita responsabilidade, mas tem o prazer, né? Aqueles que servem na casa do Senhor, né, são cobrados, têm a responsabilidade, mas quando percebem, né, que o que fazem, a sua entrega, a disponibilidade do seu tempo, alcança vidas, isso gera um prazer. Então eu imagino que além da responsabilidade de Ezequiel, ele começou a gerar um prazer também, muito grande. Até que você vai desenvolvendo, você vai crescendo, até que de repente aparece um tal de Nabucodonosor, por conta de falhas do seu povo, por conta de escolhas erradas do seu povo. Esse Nabucodonosor aparece, subjuga, escraviza o seu povo. Ele vem, ele arrebenta com todo mundo. Ele vem e arrebenta com tudo. Já não existe mais religião, já não existe mais templo, já não existe mais expectativas, perspectivas, já não existe mais realização de sonhos. Tudo aquilo que foi projetado, planejado, pregado, falado, cai por terra. Porque de repente, um rei da Babilônia se levanta e decide jogar sobre você, sobre sua família, sobre o seu povo, uma condenação, um cativeiro. Quando você estuda um pouquinho, na primeira deportação do povo de Deus, de Judá para a Babilônia, vão reis, vão príncipes, vão sábios, e no meio está lá Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, está lá, pá. E aí vem a segunda, na segunda leva, no meio deles, está Ezequiel. Sabe, é como se você aqui crescesse desenvolvendo sonhos, projetos, como se seu pai te instruísse e falasse, você vai ser isso, e você vai alcançar isso, e isso vai acontecer na tua vida, até que de repente aparece alguém do nada e começa a carregar pessoas para o cativeiro, começa a levar pessoas para a prisão. Muita gente boa começa a ir embora, até que chega a tua hora,
e aí você então é levado. E aí o texto que a gente leu nos mostra, em 31 de julho de meu 30º ano, enquanto eu estava com os exilados judeus junto ao rio Quebar. 30º ano. Vamos lá, quantos anos Ezequiel tinha? Olha para o teu irmão e diga, 30, irmão. 30. Quando ele completa 30 anos, ele escreve esse texto. E no mesmo texto que ele escreve que tinha 30 anos, ele diz, isso aconteceu no 5º ano do exílio do rei Joaquim. Então presta atenção, se no 5º ano do exílio do rei Joaquim, Ezequiel tinha 30 anos, e se sabemos pela palavra do Senhor que ele foi levado para o exílio, que Ezequiel foi levado para o exílio junto com o rei Joaquim, Ezequiel então, ele foi deportado com 25 anos. Então você cresce, João Vitor, até os 25 anos, estudando música, ouvindo falar que você é o ministro do altar, sendo preparado, entendendo as responsabilidades, abrindo mão de um monte de coisa. Sabe, queridos, porque tem gente aqui que é frequentador da igreja, que participa dos cultos, mas que não abre mão de coisas, que faz a sua vida de acordo com a sua própria vontade. De repente, para alguns isso é um privilégio esse que nós não podemos, porque para subir aqui, tem que abrir mão. Então, são anos abrindo mão, são anos orando mais, pregando mais, lendo mais a Bíblia, amando mais, mesmo sendo menos amado. Anos. E aí quando você chega com 25 anos, que você pensa que está perto da coisa se concretizar, alguém vem e te tira desse caminho. Alguém vem e te tira desse projeto. Alguém vem e anula todo esse investimento. Eu fico imaginando, sabe? Não pode passar navalha no rosto. Sou sacerdote. Não posso passar navalha na cabeça. Sou um sacerdote. De repente vai para a Babilônia. Irmãos, é só uma conjectura. Talvez a primeira coisa, raspa a barba dele. Corta o cabelo dele. Porque afinal de contas agora você não tem direito de escolha. Porque afinal de contas agora você é um detento. Agora você é um cativo. Agora você é um prisioneiro. Eu estou ministrando para algumas pessoas que se prepararam para alguns sonhos, para alguns projetos durante anos. Eu estou ministrando para algumas pessoas que projetaram coisas grandes durante anos. E de repente veio o coronavírus. Ontem eu estava conversando com um jovem, membro da nossa igreja, e estava compartilhando com ele, e dividindo com ele, sabe, uma dor. Imagina, você namora 5, 6, 7, 8, 10 anos, entre namoro, noivado e tal, trabalhando, se guardando, projetando coisas grandes em Deus, porque só se guarda para o casamento quem projeta em Deus. Essa história, eu estou me guardando porque... Não, eu estou me guardando porque eu sei a quem eu quero agradar. E aí, se guardando e projetando coisas grandes em Deus, juntando dinheiro, ralando, suando, para fazer e fazer bem feito, marca a data, e aí de repente fecham tudo. Parece o Nabucodonosor. Fecha tudo. Aí estava marcado, vamos adiar. E aí você joga, não, até com certo exagero, bota para ano que vem. Porque em março do ano passado, irmãos, ninguém diria que a coisa se arrastaria até agora. Então joga para ano que vem.
Nós, por exemplo, estávamos com uma viagem marcada para maio do ano passado. Muita gente aqui já até quitou, está pago para ir para Israel. Estava tudo certo. Iríamos para Paris, 2 dias em Paris, depois 7, 8 dias em Israel, depois mais 2 dias na Grécia. Imagina, viagem de 1 ano, irmãos. Projeto de 1 ano, projeto de uma vida para muita gente. De repente, do nada, pá, estalar de dedos. Demonstrando nossa insegurança, demonstrando a nossa fragilidade. Aí era maio, a gente jogou para março, porque, irmão, presta atenção, muita gente fala assim, vamos jogar para setembro. A própria agência, no ano passado, disse para a gente, joga para setembro. Não, vamos jogar para março do ano que vem, porque aí não tem como dar errado. Continua tudo fechado, irmão. Eu estava dividindo isso ontem com o jovem. Tudo fechado. Aí remarca, aí daqui a pouco remarca de novo. E aí alguém pode dizer assim, pastor, quem esperou tanto tempo, espera mais um pouquinho, esse negócio de remarcar não é tão difícil. Aí você já está com o vestido da noiva, já está com tudo pago, e que não sei o quê, e aquela briga, aquela insegurança, vai ficando sem graça, sabe? Aí a vontade que dá das duas, não se casa mais, então, vou casar de qualquer jeito, vamos embora. Sabe aquele projeto todo? Só vai entender o que eu estou pregando quem já passou alguma coisa parecida. Eu estou falando de frustração. Eu estou falando de pessoas que jogaram uma expectativa, jogaram um sonho e um projeto num determinado lugar, e de repente viram isso se esvaindo, parece a fumaça, tentando pegar e não conseguindo. O camarada durante 25 anos se envolveu com os ensinamentos do sacerdócio, de repente, do nada, se viu junto ao rio Quebar, se viu junto com outros condenados, com outros detentos, com outros cativos. Mas o texto me mostra, em 31 de julho do meu 30º ano, vou perguntar de novo, quantos anos Ezequiel tinha? Abra sua Bíblia comigo aí, Números capítulo 4, verso 1, 2 e 3, nós vamos ler. Eu estou correndo que eu já quero caminhar para o final, a mensagem de hoje é o objetivo. Oh meu Deus, eu sinto Deus aqui nesse lugar. Números capítulo 4, verso 1 diz assim: então o Senhor disse a Moisés e a Arão: realizem um censo dos membros dos clãs e das famílias da divisão coatita da tribo de Levi. Nós estamos falando dos levitas, ok? Seguindo, façam uma lista de todos os homens de 30 a 50 anos qualificados para servir na tenda do encontro. Escute, olhe para mim. A tenda do encontro é o tabernáculo. Quem servia no tabernáculo? Quem? Os sacerdotes. A palavra de Deus é: eu quero alguém que tenha no mínimo 30 anos e no máximo 50 anos para servirem como sacerdotes. Irmãos, essa palavra se transformou cultura. Essa palavra se transformou em regra. O garoto era preparado 10, 15, 20, 25, para os 30 anos assumir o ofício sacerdotal. Isso te faz lembrar de alguém? Hein, Roberto? Quem começou a trabalhar e a exercer o ofício sacerdotal com 30 anos, hein? Jesus só começou o seu ministério com 30 anos, porque regra é regra. Você acha que o poder já não estava manifesto nele? Com 12 anos ele tenta mostrar para José e Maria: olha, não se deixem confundir com o fato de eu não estar pregando, não estar profetizando, porque tenho 12 anos, sou menino, mas sou Deus. Porque José e Maria, de repente, se esqueceram um pouco disso, sabe? O garoto crescendo, soltando pipa. Estou fazendo aqui só uma
conjecture. Jogando peão, jogando bola, ele não está andando por sobre as águas, ele não está ressuscitando mortos. Eles se esquecem daquilo que aconteceu lá no nascimento, porque no nascimento, a Bíblia diz que milhares e milhares de anjos apareceram no céu. Irmão, presta atenção, se Deus abrir teus olhos espirituais para você ver um anjo aqui, você já não consegue dormir. Imagine se você vê no céu aqui do Sampaio, milhares e milhares de anjos. Glória a Deus nas alturas, apontando para Jesus, sabe, aquela manifestação apoteótica do poder de Deus, mas parece que eles foram se esquecendo, sabe, o tempo foi passando, e José e Maria foram se acostumando com a ideia de que Jesus era normal, e a grande prova disso, é que eles vão para o templo, e ficam lá na festa no templo, e depois eles vão embora, e esquecem Jesus. Presta atenção, eu não sou dos mais... Qual é a palavra? Estou tentando... Alguém que tem autoridade, dos mais... Bem, vamos seguir, daqui a pouco eu lembro a palavra. Mas... dos mais indicados, eu acho que se encaixa, né, para poder falar isso, porque Denise uma vez operou e ficou em casa, e João Vitor ficou com ela, e eu vim para a igreja num domingo de manhã só com o Jonatas, culto, unção de Deus, poder, o Jonatas lá no departamento infantil na época, e tal, não sei o que, quando acabou o culto, entrei no carro e fui embora. E estou no carro, tranquilão, que não sei o que, quando eu estou chegando na linha amarela, que eu estou subindo na linha amarela, eu não sei porquê, eu olhei para trás, falei, Jonatas, que não sei o que eu olhei, falei, caramba, foi uma fração de segundos, porque se eu pego a linha amarela, eu ia ter que ir lá em Jacarepaguá para voltar, mas eu consegui fazer o retorno. Quando eu cheguei aqui, estava o Marco da Claudinha, não sei se o Marco está aí hoje, que trabalhava no departamento infantil também, mora aqui do lado, não tinha mais ninguém aqui na igreja, e estava o Marco de mão dada com o Jonatas, e o Jonatas com aquela cara de choro. Falei, filho, me perdoa, filho, mas não vou mentir, eu esqueci você, filho. Agora, com todo respeito ao Jonatas que está me ouvindo, esquecer o Jonatas, agora esquecer Jesus? Vou apertar um pouquinho, hein? Tem muita gente que vem à igreja e aí se deixa levar pela festa, pela celebração, vai embora e esquece Jesus aqui. Sabe, as pessoas e tal, alegria, que não sei, vai embora, recebe uma palavra, vai prosperar, pastor Anderson falou 30 vezes o salário, vai embora, e cadê Jesus? Ficou. Porque eu peguei a bênção dele, e se eu tenho a bênção dele, para que eu vou ter ele? Não preciso. José e Maria esqueceram Jesus, talvez, sabe, um apagão na mente deles, aquela coisa do glórias a Deus nas alturas, apagão. Andaram 3 dias, até que perceberam. Olha, eu lembrei do Jonatas, não deu nem 10 minutos, irmão. Os caras só lembraram 3 dias depois. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Voltaram para o templo. Quando chegaram no templo, Jesus estava ensinando e os sábios estavam todos de boca aberta. Jesus estava dando uma aula de teologia. Garoto de 12 anos. Era um recado, só para vocês entenderem. Eu ainda não manifestei, porque ainda não chegou a idade do sacerdócio. Mas eu já sou Deus. Até Jesus respeitou isso, irmãos. 30 anos. Então Ezequiel vai crescendo, deixa eu voltar para a palavra. Vai crescendo, 25 anos é levado cativo. E eu fico me imaginando, 26 anos, está ele lá, triste. 27 anos, triste. 28 anos, poxa vida. 29 anos, seria ano que vem. Ano que vem é que eu me formaria no seminário. Ano que vem eu seria consagrado a pastor. Ano que vem eu teria, sabe, a unção de Deus liberada sobre a minha vida. Ano que vem eu poderia me envolver com o templo. Agora o templo está fechado. Eu estou aqui. 30 anos. Olha para o teu irmão e profetiza para ele a data que foi marcada. Nem lugar e nem circunstância pode apagar.
marcou que você vai ser erguido com 30 anos, não me interessa se com 30 anos você vai estar na prisão, não me interessa se com 30 anos você vai estar numa pátria estrangeira. O Deus que prometeu, Ele vai ao teu encontro, aonde você estiver, e em que circunstância você estiver, e vai cumprir a palavra dEle na tua vida. Oh! Em 31 de julho, em meu 30º ano, enquanto estava com os exilados, junto ao rio Quebar, na Babilônia, os céus se abriram. Me ajuda a ministrar, olha para o teu irmão e diga assim: porque os céus se abrem aonde Deus quer. Os céus se abrem na zona sul, os céus se abrem na zona norte, os céus se abrem no meio de ricos, os céus se abrem no meio de pobres, os céus se abrem na baixada, os céus se abrem na favela, os céus se abrem aonde Deus quer. Não é o lugar e não são as circunstâncias, mas a promessa de Deus é quem pauta o que Deus tem para você. Oh meu Deus, oh meu Deus. Quando chega a hora, ninguém impede. Quando chega a hora, ninguém impede. De repente alguém está dizendo: pastor, mas Deus disse que vai ser amanhã. Então vai ser amanhã, irmão. Não, mas a pessoa que me prometeu não está mais aqui. Quem é que te prometeu? Pastor, mas Deus disse que seria esse ano, mas a gente está no meio do coronavírus. Deus disse que vai ser esse ano, então vai ser esse ano. Eu vim aqui como profeta de Deus para renovar a palavra do Senhor sobre a tua vida. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, de geração em geração, Alfa e Ômega, princípio e o fim. Céus e terra passam, mas a palavra permanece. Deus falou, Ele vai cumprir. Quem tem promessa aí? Só quem tem promessa, abra a boca e dê glória a Deus aí, em nome de Jesus. Se você deixar o lugar te moldar, se você deixar as circunstâncias te moldarem, a promessa ela vai cair sobre a tua vida, mas você não vai recebê-la. Ué, eu pensei que ia chegar, mas não chegou. Não, chegou. Só que você se tornou fruto do meio. Eu quero profetizar que a partir de hoje, não é o meio que te molda, é você que molda o meio. Olha para o teu irmão e diga: você é luz. Já entendeu, né? Quem já entendeu? Fala de novo para o teu irmão: você é luz. Ei, não são as trevas que apagam a luz, é a luz que dissipa as trevas. Não adianta, a luz pode ser pequenininha, se esse templo estiver todo apagado, se você acender aquela luz, todo mundo vai ver essa luz. Oh meu Deus, as trevas não podem deter a luz. Aquilo que Deus tem para a tua vida, nenhuma circunstância e nenhum lugar pode apagar. Oh, escute, deixa eu terminar. Eu falei de Jesus, eu quero terminar então falando de Jesus. Jesus é a grande prova de que lugar e circunstâncias não mudam o propósito. Porque eu pergunto a você: a terra, lugar onde Jesus pisou na cabeça do diabo, porque quando Adão e Eva pecam, Deus aparece para eles e libera uma palavra profética e diz: da semente de vocês eu vou levantar um que vai pisotear a cabeça da serpente. Era uma promessa. Os anos foram se passando, até que um menino vos nasceu.
um filho se nos deu. O principado sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Existia uma promessa. Eu pergunto para você, a promessa foi realizada no lugar dele? No habitat natural dele? Você acha que o lugar dele é o céu ou é a terra? Você acha que o habitat natural dele é o céu ou a terra? Só que ele abriu mão do lugar para dizer para você que o lugar não pauta realização de promessa. Ele mandou um recado para mim e para você. Ele disse assim: nós não precisamos de estar no lugar propício para que Deus realize o milagre. E circunstâncias? Você acha que as circunstâncias eram as dele? Nós estamos falando do Rei dos Reis, assentado no seu alto e sublime trono. Mas a promessa se realiza quando ele abre mão da sua glória e assume forma de servo. Se eu fosse pregar sobre isso, se eu fosse declarar esse futuro para a tua vida, você vai tomar no mínimo 40 chicotadas. Se eu fosse profetizar, tua vitória vai chegar, mas entenda, ela vai chegar quando você tomar 40 chicotadas, e cada uma dessas chicotadas vão ter o valor de 12, porque o chicote tinha 12 tiras. Então uma chicotada abria 12 buracos nas costas de quem recebia a chicotada. Como assim buraco, pastor? É porque tinha osso quebrado, preso na ponta de cada uma daquelas tiras. E se eu dissesse para você, a tua vitória vai acontecer, mas ela vai acontecer quando cravarem no teu crânio uma coroa de espinhos? Eu já ministrei isso aqui na igreja. Estávamos em Israel e eu conversei com a guia e eu falei, eu tenho a maior curiosidade de saber de que espinho a coroa foi criada. Eles usaram que arbusto para fazer a coroa de espinhos? E a gente estava passando e de repente a guia falou assim, quer ver, pastor? Eu quero. Ela para o ônibus. E ela desceu comigo e ela me mostrou. Cada espinho, irmão, parecia um prego. Não era um espinho pequenininho, não. Era um espinho duro, grosso. Eu tentei quebrar e não consegui. Você imagina alguém com muito esforço fazendo aquela coroa, colocando. Agora, você acha que eles colocaram ela para cair? Não. Eu imagino alguém pegando um pedaço de madeira e batendo naquela coroa para ela cravar na cabeça de Jesus. E eu não estou fazendo sensacionalismo nenhum não, irmãos. Porque tudo que eu fale aqui vai ser muito aquém do sofrimento dele. Qualquer humilhação, arrancando as barbas com a mão, qualquer coisa vai ser aquém do sofrimento. E eu pergunto para você, será que essa era a circunstância que você sonharia, que eu sonharia? Só que ele deixou isso acontecer com ele para dizer para você e para dizer para mim que não são as circunstâncias que determinam a promessa, mas é a palavra de Deus. As circunstâncias podem ser totalmente adversas. Um amigo pode te vender, um amigo pode te trair com um beijo no rosto. Ainda assim, se tem promessa de Deus, vai se cumprir. Se tem promessa de Deus, ninguém vai impedir. Se tem promessa de Deus, quando você fizer 30 anos perto do rio Quebar, junto com outros exilados, o céu vai se abrir. Oh, fique de pé, fique de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Há uma unção aqui. Mais uma vez eu quero declarar que eu vim aqui hoje como um profeta de Deus para liberar renovação de promessa sobre a tua vida. O diabo está querendo fazer você se esquecer da promessa.
Mas Deus que te ama, hoje está injetando ânimo, fé no teu coração. Nós estamos vivendo dias onde as pessoas estão cansadas. Estamos vivendo dias onde as pessoas estão cansadas de orar, cansadas de jejuar. Porque quando você acha que está acabando, as notícias são todas ruins. Quando você acha que está colocando a cabeça para fora da água, parece que vem alguém e empurra você para baixo de novo. Os mais otimistas estão começando a se cansar. Só que nós servimos a um Deus que renova a promessa. Lá atrás, Abraão, Isaque e Jacó, uma terra que mana leite e mel. Quanto tempo se passou, hein? Deus deu uma promessa para Abraão. Deus renovou essa promessa com Isaque. Deus renovou essa promessa com Jacó. Jacó teve José. José foi vendido ao Egito. Depois Jacó e seus filhos foram para o Egito, mas passou um tempinho de livres, eles se tornaram escravos, mais de 400 anos tomando chicotada nas costas. Aí Deus levanta Moisés, vai acontecer, o mar vermelho se abre, eles saem, mas aí vem um deserto, vem a luta, vem o sol quente, vem a falta de respostas. Até quem é crente se envolve com quem murmura. Até quem é otimista acaba se deixando levar por quem reclama o tempo todo. Mas a Bíblia diz que no pé do Monte Sinai, Deus aparece para Moisés e para o povo e diz: eu sou o mesmo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Eu sou o mesmo, eu te ajudei a aguentar até agora, e eu vou te levar pela mão, e você vai chegar no lugar onde a terra mana leite e mel. Eu preciso orar aqui, por aqueles que precisam dessa renovação. Deus está me falando especificamente de pessoas que pensaram no dia de hoje: desista. Pessoas que especificamente falaram hoje para Deus: não vai acontecer mais não. Gente que está agora em casa me assistindo, que recebeu uma palavra, uma sentença contrária, e que eu sou o mesmo, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Você que está precisando estacionar o carro agora, parar no posto e receber mais combustível. Você que está precisando trocar o óleo, você que está precisando ver o nível da água, você que está precisando de uma revisão, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu sou o mesmo. Eu sou o mesmo. Oh, há uma unção aqui, há uma unção aqui. Oh, Deus hoje arranca de você a dependência de lugares e de circunstâncias. Deus hoje gera em você a autoridade que um dia gerou no apóstolo Paulo. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo diz: eu sei o que é passar por escassez, eu sei o que é passar por abundância, eu sei o que é viver pobreza, eu sei o que é viver riqueza. Tudo posso naquele que me fortalece. Ezequiel, Deus fortalece. Deus fortalece. Aonde você está hoje, o céu pode se abrir. Fecha teus olhos, toda a igreja agora, coloca a mão no seu coração aí.
Se envolva com a presença de Deus.